Bem, se você é mulher, tem ali os seus 40 anos ou mais, você sabe que as estratégias que você usava quando tinha 20 anos, hoje já não respondem mais tão bem. Então, pô, Dani, quando eu tinha lá meus 20 anos, eu cortava carboidrato. Quando eu tinha meus 20 anos, eu fazia muito cardio, o peso já despencava e, consequentemente, o físico ficava bonito. O porquê que isso acontece? Naquela época, você tinha uma base, né, muito maior de massa muscular. Quando a gente é jovem, tudo é muito bom, né? Então você tinha uma base muscular muito maior e olha só que interessante, para gerar uma certa definição, você precisa que essa pele chegue muito próxima do músculo para que você tenha aquele aspecto de divisão muscular, para que você tenha aquele aspecto de definição. Então, quando você tinha lá seus 20, 25 anos, talvez até 30, cara, isso aqui funcionava. Só que agora você já está ali na base dos seus 40 ou mais. Consequentemente, depois dos 30 anos, você já vai diminuindo naturalmente essa quantidade de massa muscular. E aqui é que mora o grande problema. Se você aplicar as mesmas estratégias, é um grande erro. Por quê? Porque você está submetendo o teu corpo a uma certa agressão. Você agora já tem oscilações hormonais que já não te ajudam da mesma maneira, você já não tem o mesmo desenvolvimento muscular e, consequentemente, você, por ter essa degradação, por ter essa diminuição de tecido magro, parece que não define, parece que não responde. E aqui mora o grande problema, que já não responde da mesma maneira e você ainda pode estar prejudicando o seu futuro. Por quê? Porque se você considera assim, haverá sarcopenia. Eu lembro que até esses dias atrás pediram aqui num dos comentários para eu falar sobre sarcopenia. Sarcopenia é um processo fisiológico de degradação de massa muscular. Vai acontecer em homem, vai acontecer em mulher. E olha só que interessante, se você cuida da sua massa muscular desde hoje para um futuro, consequentemente a sarcopenia ela vai acontecer, mas ela vai ser postergada e ela também vai ser atenuada, ela vai ser diminuída. Ou seja, você vai estender a sua qualidade de vida e não necessariamente, começou agora, já começou com umas estratégias loucas dessa, corta tudo, fica ali com cara de cabeça de Ozempic, sabe? Aquela cabecinha magrinha e tal, e consequentemente vai chegar e vai adiantar um processo de sarcopenia num futuro. Claro que isso é de pessoa para pessoa, não dá para a gente bater um martelo. Ah, vai ser assim. Isso vai variar de pessoa para pessoa, uma resposta individual, mas o fato é que as mesmas estratégias de antigamente eu já não consigo aplicar. Eu trabalho com nutrição e com treinamento. Talvez você não me conheça, né? Mas eu sou o Dani, sou nutricionista e treinador há mais de 10 anos. Então, tem muita gente que eu acabo ajudando ali. Já foram milhares de mulheres, milhares de homens ali que eu já treinei na academia, que hoje eu prescrevo treino, que eu faço a dieta. Então, eu percebo o seguinte, que é muito diferente quando eu recebo uma paciente de 20 anos e uma paciente de 40. Aqui eu tenho muito mais margem, entre aspas, para errar, para forçar a mão ali num protocolo, do que quando eu chego uma mulher de 40 ou mais. Por quê? Porque a base já começa a ser olhada para a massa muscular. Inclusive eu coloquei aqui, ó, como resolver. Você precisa tratar o músculo como um objetivo principal de desenvolvimento. Porque se você tratar ele só como consequência, como era lá nos 20 anos, consequentemente, você, nas estratégias dos 20 anos, vai mudar, certo? E olha, como eu falei, né? O músculo ele cria essa tal dessa firmeza e gera essa sensação de definição. Se você faz estratégias que não priorizam o músculo, automaticamente você pode ficar mais magra, você pode subir na balança, tá com o peso menor, mas parece que aquele físico tá flat, parece que aquele físico não tá tão bonito quanto você esperava. Isso é muito comum de acontecer aqui em consultório. Inclusive, só por isso você já deveria deixar aquele like e se inscrever aí no canal, né? Vamos lá, ó. O erro número 2, confundir cansaço de treino, tá? Com treino de qualidade. Por exemplo, até coloquei aqui, ó. Eu sou um cara, só para deixar claro aqui, eu sou a favor de vencer pelo volume de treinamento para a grande maioria das pessoas que não conseguem aplicar grandes intensidades de treino. Dani, eu tenho uma grande intensidade de treino, portanto, você precisa fracionar o seu volume, a sua frequência, para que você consiga manter uma intensidade alta. Mas
90% do meu público é feminino. E as mulheres nem sempre vão querer ir para academia para se desafiar. Então a gente precisa, eu, Dani, gosto de trabalhar com maior frequência. Mas mesmo assim, eu coloquei aqui, ó, treinar 6 dias na semana, fazer aula, por exemplo, de funcional circuito. Você gera ali uma demanda cardiovascular, mas não o seu estímulo de hipertrofia. E aqui eu coloquei funcional, coloquei circuito, mas cara, a molecada quer correr, quer fazer fit dance, aí quer fazer o spinning, aí quer fazer uma aula de jump, e aí, nossa, Dani, sai morrendo da academia. Mas, cara, talvez para sua saúde no geral fique legal, porque, pô, tá funcionando, teu sistema cardiovascular e tudo mais, mas para o desenvolvimento estético não é o melhor caminho, porque você precisa gerar estímulos de hipertrofia, conforme conversamos anteriormente. Beleza. Dani, como é que eu vou resolver esse BO aí, cara? Como é que eu vou resolver? Porque assim, ó, se você não chegar perto da falha muscular, o músculo não tem motivo para crescer. Volume alto também eleva cortisol cronicamente, o que também retém... Não, aqui retém água. Errei, perdão. Beleza, o que faz uma retenção de líquidos também. Então vamos dar um exemplo. Normalmente... Talvez você não saiba, né? Mas eu trabalhei muitos anos com fisiculturismo, até hoje tem uns atletas perdidos ali de fisiculturismo e tudo mais, e muitas vezes eu tenho que colocar esse atleta para descansar porque ele não erra na dieta, ele não erra no treinamento, ele faz uso dos seus hormônios lá e tá tudo certo, só que você vê que o físico parece que não está respondendo. Pô, Dani, vou aumentar de hormônio? Não. Dani, vou aumentar de treino? Tem que aumentar de treino? Não. Pô, Dani, tem que puxar mais a dieta? Muitas vezes não. Você vai ter que colocar o cara para descansar. E aqui era exatamente isso que eu quis dizer para você, tá? Então, esse excesso aqui, eu vejo isso em mim. Até porque eu tenho lipedema, né? É estranho ver homem com lipedema, mas eu tenho. Não é um grau absurdo, não é um nível absurdo, é tipo muito pouco, mas eu tenho uma retenção de líquido na perna absurda. Tanto que foi por isso que eu parei de competir no fisiculturismo. Porque eu, mesmo se dedicando ao máximo, parece que minha perna nunca responde como é o necessário. Por quê? Porque mesmo desidratado tem um acúmulo de água absurdo ali. Enfim, e aí quando eu treino em alto volume, ao invés de eu sentir meu corpo mais seco, eu sinto que ele está mais retidão. Entende? Líquidos. Beleza. Então como que nós vamos resolver isso? Esse ponto aqui é o mais legal e é o que você precisa prestar atenção. Como eu falei, eu sou a favor do grande volume de treinamento, mas ele focado para o desenvolvimento de massa muscular. A não ser que você seja uma pessoa que corre, a não ser que seja uma pessoa, aí é outra história, né? Mas se for para o desenvolvimento estético, eu gosto de respeitar a curva de supercompensação, obviamente com carga progressiva, isso dentro de uma periodização, e obviamente sempre trabalhando muito próximo da sua falha, próximo da sua intensidade máxima. E o que é a supercompensação? A supercompensação é isso daqui, ó. Então esse daqui é seu nível de condicionamento inicial. Quando você coloca ali um treinamento e tudo mais, você tem uma certa exaustão pós-treino. Dani, mas eu treino todos os dias e dentre se treinar todos os dias eu não estou dando tempo de recuperação, você sempre vai entrando em estado de exaustão e você nunca recupera. Ou seja, você não tem melhora do seu condicionamento físico. Então você precisa dar um estímulo, ter um tempo de recuperação, consequentemente ter um momento ávido e melhor para dar outro estímulo. E assim esse gráfico vai somente subindo. Dá para fazer isso treinando todos os dias? Dá para fazer isso treinando todos os dias, desde que esteja muito bem alinhado com o seu volume de treinamento. Ah, Dani, por isso que dentro da minha consultoria online, eu sempre gosto de perguntar lá, tem mais algum exercício que você faça além da musculação? Por quê? Porque se o paciente já fala para mim, pô, Dani, agora tem o Hirux, né? Hirux, enfim. Ah, Dani, eu faço crossfit, faço não sei o quê, eu já coloco a musculação dessa pessoa organizada no cronograma de treinamento dela. Inclusive, se você quer que eu monte a sua dieta, seu treino, te acompanhe semanalmente, link para a consultoria online está aqui, o primeiro link da descrição, só mandar mensagem lá que para mim vai ser um prazer cuidar de você. O erro número 3 aqui, ó. Dentre o erro número 3, comer pouco
e cortar carboidrato. Entra meio que dentro dessa mesma lógica inicial aqui, que era uma estratégia anterior, mas olha só que interessante, comer muito pouco e evitar o carboidrato coloca o corpo em modo de sobrevivência. E aí esse modo de sobrevivência nós podemos chamar ele de adaptação metabólica. E essa adaptação metabólica, ela pode funcionar da seguinte maneira, ela pode, se você cortar muito a tua comida ali, Dani, entrei num estágio de sobrevivência mesmo, você vai diminuir, por exemplo, o seu T3, você vai diminuir seus hormônios da tireoide e, consequentemente, você vai pegar e vai gastar menos calorias, ou seja, sua taxa metabólica vai diminuir. Então você come menos, mas também gasta menos. Quem sofre é somente você. Como diria McCardle, no livro de Fisiologia do Exercício, ele falava assim que a gordura queima numa fogueira de carboidratos. Então, se você chegou até aqui no vídeo, deixa aí nos comentários, né? A gordura queima numa fogueira de carboidratos. Claro que, pelo amor de Deus, aí você escuta isso, não, o Dani falou que eu tenho que a gordura queima numa fogueira de carboidratos. Aí sai lá comendo feito um louco, bolo, pizza, lasanha, cueca virada, pão francês, aí você me quebra as pernas. Quando eu fiz uma das minhas pós, eu acho que aquele primeiro certificado ali, eu fiz uma especialização em medicina do esporte pela Federal do Paraná. E aí a professora Renata, de nutrição esportiva, uma grande colega, ela falava assim: come mais carboidratos quem treina mais. Esse é o ponto. Então, beleza. Vai comer carboidrato, mas dentro da sua necessidade. Mas beleza, Dani, eu evitei muito carboidrato. Sem o glicogênio muscular, o treino não vai render, tá? Claro que existem outras metodologias. Aquela pessoa que faz dieta cetogênica, quer provar ao mundo que consegue treinar tão bem quanto. A dieta não sei das quantas, a dieta do gladiador, enfim. Cada um vai querer provar as suas teorias. Mas o que é mais debatido e o que é mais sensato na ciência é que você precisa comer bem. Se você não comer bem, vai diminuir glicogênio muscular e, obviamente, o seu treino não vai render. E sem treino de qualidade, o músculo não cresce. Por isso, como nós vamos resolver isso? Dessa seguinte maneira aqui, ó. Olha lá. Encontrar o seu set point. Porque, como eu falei para você, não é assim, simplesmente agora a cortar carboidrato ou vai comer mais e não é assim que acontece. Então, por exemplo, como é que eu trabalho com as minhas pacientes dentro da consultoria online? Eu vou lá, faço uma prescrição de uma dieta. Aí prescrevi a dieta para a pessoa, ajusta X, ajusta Y, às vezes a pessoa já faz uma boa dieta, não tem porque eu ficar inventando moda, então eu só reajusto com as quantidades que eu preciso para iniciar uma base e passa uma semana eu observo, passa 2 semanas eu observo, na terceira semana a paciente já me traz um relato, pô Dani, enjoei de determinado alimento e tudo mais, já vejo o físico respondendo, já dou um ajustezinho na dieta e no treino. Quer dizer que precisa arrumar toda semana? Não, mas para encontrar a melhor resposta para você, você vai ter que ter um acompanhamento muito mais próximo. E principalmente de carboidratos. Se bem que na grande maioria, as minhas pacientes elas ficam também ali em 35, 40 anos, a grande maioria, e aí a gente precisa ir ajustando essa quantidade de carboidratos, mas eu vejo que a grande maioria responde melhor com menos carbos, numa base ali de 2 a 3 gramas de carboidratos por quilo corporal. E como a gente conversou, construir a base muscular primeiro, acelera o metabolismo. Olha só, para você que está com 40 a mais, isso aqui equilibra, ajuda a equilibrar os hormônios e o acompanhamento semanal, como eu estava conversando com você. Agora, olha só que interessante, a mulher está ali nos seus 40 anos, você sabe que os indícios, mais de 40 e tantos, isso varia de mulher para mulher, você já vai ver que vai entrar a perimenopausa, que vai ter uma certa oscilação hormonal, que talvez tenha mais cólica, menos cólicas, algumas já começam a apresentar uma certa queda de cabelo, enfim, tudo isso é por uma oscilação hormonal, que é natural da mulher. Todas as mulheres vão passar por isso.
Não é uma doença, de fato, é um processo fisiológico entre a fase fértil da mulher e a menopausa. E 40 anos para frente, a gente já começa a ver muito isso. Então, as estratégias que você fazia com 20 anos já não respondem mais, já não é a melhor forma de se trabalhar. Por quê? Porque errar na sua dieta e errar no seu treinamento também vai desequilibrar os seus hormônios, ou acertar na dieta e no treino vai te ajudar minimamente a equilibrar os seus hormônios. Por que eu falo minimamente? Porque quando a gente fala de metabolismo de fato, muitas vezes vai envolver o seu ginecologista e também a farmacologia que seu ginecologista vai passar para você. A dieta e o treino te dão um amparo. Se você fizer tudo certinho, ele vai te ajudar de certa forma. Se você fizer errado, ele vai te piorar muito, entende? Aonde a gente pode chegar aqui. E eu, de fato, espero que tenha feito sentido para você. E se você quer que eu monte sua dieta, seu treino e te acompanhe semanalmente, entra na consultoria online, o link está na descrição e eu te vejo no próximo vídeo em poucos segundos. Tchau!